Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô até aqui no meu escritório, barra... É escritório, né? Não tem barra nada, é só escritório mesmo. Pra falar um pouquinho pra vocês sobre a minha faculdade que eu tô fazendo, né? Vou falar um pouquinho sobre o primeiro semestre da faculdade de marketing, pra você que tem curiosidade de saber o que eu estudo, as matérias. Pra você aí que não sabe se você quer ou não fazer marketing, eu vou falar um pouquinho sobre a faculdade que eu tô fazendo e qual é a instituição. Então, se você tá curioso para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, já clica no like, que é muito importante. Esse mês estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal de assuntos bem variados, diversos assuntos. Então, esse vídeo é especial somente para dedicar aqui à faculdade. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, comenta aqui embaixo para mim a sua dúvida, que eu posso trazer mais vídeos falando sobre, tá? Vou começar então falando um pouquinho sobre a instituição que eu escolhi para fazer a minha faculdade. Eu faço faculdade na Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto e eu faço faculdade de marketing EAD. Ela é 100% online as aulas, tá? Eu não tenho nenhuma aula presencial, mas eu tenho algumas provas que eu preciso fazer no polo da faculdade. Aqui na minha região, o polo mais próximo é em Campinas, aonde eu moro. Moro atualmente em Valinhos, mas eu ainda não precisei fazer nenhuma prova presencial no ano passado, que foi quando eu concluí o meu primeiro semestre. Fiz de julho a dezembro. Julho não, agosto a dezembro, né? O ano passado, o Ministério da Saúde e da Educação aprovaram ainda que as provas pudessem ser feitas online por conta ainda do Covid, que estava ainda, né, meio estabilizado, não estava tão estável quanto começou neste ano. Então as provas foram todas online, mas tem duas provas que eu preciso fazer na faculdade. Uma se chama avaliação presencial, que são as provas de, vamos falar assim, de todas as matérias, com uma prova é múltipla escolha, digamos assim, e daí depois tem o exame, que aí não é múltipla escolha para você, digamos, escrever. Depois tem a de recuperação, se você precisar, no caso. Eu precisei de recuperação em uma única matéria, que era Fundamentos de Contabilidade, gente. Pensa numa matéria difícil. Uma dúvida que surgiu muito quando eu falei que eu faço faculdade EAD é se eu tenho direito à carteirinha de estudante. Então, sim, gente, a resposta é claro. Todo mundo que é estudante, independente do que seja presencial, seja semipresencial, seja online ou não, enfim, tá fazendo curso de faculdade, enfim, mestrado, não tem problema. Tem carteirinha, sim, a minha carteirinha, ela funciona em tudo quanto é lugar. Já usei a minha carteirinha muitas vezes para ter desconto aí em atrações, passeios, cinema, aonde tem a possibilidade de usar a carteirinha, eu uso. Então a carteirinha também é válida para quem é estudante EAD. Falando um pouquinho sobre as matérias que eu tive no meu primeiro semestre, eu vou dar uma lida aqui, que eu não lembro o nome de todas as matérias. Eu tive matéria, então, de gestão de custos e precificação. Não vai pensando aí que você só vai estudar redes sociais, como fazer venda, como... Enfim, não pensa que é fácil, gente. Tem muita coisa de contabilidade, finanças, e eu fiquei assim, meu Deus, eu pensei que marketing eu ia ficar de boa, zen, relax. Gente, não é nada fácil. São matérias, assim, que vão no fundo, no fundo. Tanto que eu tive uma única matéria realmente relacionada a marketing no primeiro semestre, que foi gestão do composto de marketing. Foi uma matéria, assim, que eu gostei muito, gostei bastante. Achei uma matéria relativamente fácil de entender, de compreender. Eu tenho até meu caderno aqui, eu sempre fiz as anotações, sempre fiz resumos. Tô até utilizando o mesmo caderno este ano de novo. Então, no primeiro semestre, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. E daí agora, esse semestre, eu já tô no segundo semestre, a gente tá contando com 5 matérias.
Também tem matérias de trabalho que você faz, que são as horas de curso, ou você pode fazer tipo estágio. Eu não consegui ainda nenhum estágio que seja da área que eu realmente estou procurando. Eu quero fazer um estágio se eu encontrar, mas por enquanto eu não encontrei nenhum. Voltando aqui então às matérias. Tive matéria de gestão de custos e precificação, tive gestão do composto de marketing, tive sustentabilidade, fundamentos de contabilidade, fundamentos de finanças, e daí tem esse é o nome que eu tava tentando lembrar, atividades complementares. São os resumos de palestras que a gente assiste, que a faculdade disponibiliza, ou estágio, ou trabalhar na área, ou, por exemplo, peça de teatro, museu, seminários, enfim, N coisas que podem contar como atividades complementares, que são contadas por pontos e horas. Todo semestre você tem que atingir. Semestre passado eu não atingi, então acumulou para esse mês. Então, aí se eu não atingir esse mês, acumula para o próximo mês, mas até o final do curso da faculdade eu preciso concluir 100 horas, dividir tudo e dar 100 horas para cada semestre. Então eu tenho que correr bastante esse mês. Quero ver se eu assisto bastante palestra. Aí você precisa comprovar que você foi, fazer resumo. Gente, é bastante coisa. Fora, cada matéria tem a sua atividade, tem a sua prova, tem livros para lerem, assim. Então, não pense que fazer faculdade EAD é simplesmente, tipo, vou fazer a hora que eu quiser, faço uma atividadezinha, uma provinha. Não é fácil. Tem muita coisa. Aí teve também uma outra matéria que chamava Projeto Integrador. Essa matéria, eu até hoje não entendi muito bem, falou muita coisa sobre agrícola, agronomia, sabe, bastante coisa assim do agro. Eu não entendi muito bem porquê dessa matéria no marketing, mas depois eu fui no finalzinho, fui compreendendo que seria sobre o marketing para o agronegócio. Achei até legal a matéria depois, no final. Era assim, a gente lia os textos, lia as matérias, as revistas, jornais, ou assistia aos vídeos. Depois ele pedia pra gente fazer um resumo, pedia também pra gente explicar sobre o assunto, pedia pra explicar com as minhas palavras como o marketing funcionava para o agronegócio, para plantação, para gado. Achei muito legal. Aí, foram, deixa eu ver quantas semanas de cada matéria. Cada matéria teve 16 semanas de aula. Como que é liberado? Uma vez por semana era liberado um vídeo. Deixa eu olhar aqui certinho, que esse ainda porque continua assim, né, na verdade. Então, cada semana é liberado um vídeo de cada matéria. Então, assim, tinha 6 matérias, 6 dias de aula. Eu dividia assim, cada dia eu fazia uma aula. Tinha semana que eu deixei acumular, gente, foi a pior coisa do mundo. Não deixem acumular. Todo dia tenta estudar, pelo menos uma horinha ali por dia. Dá pra fazer 1 hora de estudo por cada matéria, não pesa. Mas tinha dia que a preguiça reinava. Depois eu me ferrei pra botar tudo em ordem. Então um infográfico falando um pouquinho sobre o tema da aula, conteúdo do livro. Geralmente eles tiram trechos de livros e tem também uma biblioteca virtual que a gente tem acesso a, se eu não tô enganada, gente, 2.000 livros disponíveis. Não somente relacionado à matéria, mas a gente tem disponível também livro de história, romance, sabe? Coisas que também não são relacionadas à faculdade. Então, é uma biblioteca virtual bem legal. Vamos falar então um pouquinho também sobre as atividades de provinhas. A gente tem a ATD1, tem a AD, ATD2, AP, exame presencial e a prova de recuperação, se você quiser fazer ou não, não é obrigatório. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das minhas notas do meu primeiro semestre. Do projeto integrador, que foi aquela lá que eu falei pra vocês, do agro e não sei o que tem, somando tudo, gente, tem que somar 10 pontos e o mínimo, se eu não tô enganado, eu acho que é 6.
Aí o peso do exame, da atividade presencial, da avaliação presencial e da prova de recuperação tem um peso diferente. Então, cada vez que a professora ou o professor libera a atividade, eles falam. Aí, as 3 primeiras atividades, se eu não estou enganado, tem peso de 1,5. Aí depois tem a avaliação presencial, que tem peso de 5. E tem também alguma outra atividade que tem um outro peso. Eu agora não vou lembrar certinho, mas no próximo semestre eu vou fazer vídeo pra vocês. Eu vou tentar lembrar, tá? Então tá. Projeto integrador, minha média final ficou com 6,5. Não, se eu não tô enganado, não tinha como tirar 10 nessas. Acho que só tinha como tirar 7. Enfim, ou tinha como tirar 10 e eu não tirei 10. Eu não me lembro agora quanto que tinha o peso máximo dessa, mas eu tirei 6,5. A gestão do composto de marketing, eu fiquei com 8,35, fiquei muito feliz, porque eu fui um pouquinho mal na primeira atividade, mas depois eu consegui recuperar. Sustentabilidade. Essas que eu tô falando são peso 10 agora, tá, gente? Tanto gestão do composto quanto sustentabilidade. Eu fiquei com 9,45, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava que eu ia tão bem. Gestão de custos e precificação também tinha peso 10 e eu fiquei com 9,15. Arrasei nessa. Aí, gente, agora eu vou falar da matéria que eu precisei fazer uma nova prova de recuperação, porque eu quase não tirei a média. A média, se eu não tô enganada, acho que o mínimo que você pode tirar é 6,5. E eu pedi pra professora, eu falei assim, olha, professora, eu quero fazer, tem como você liberar pra mim, porque eu não quero ficar abaixo da média. Porque se eu reprovasse nessa matéria, eu ia ter que fazer ela de novo nesse semestre. E eu não queria de jeito nenhum. E a professora foi super solícita, falou assim, não, tudo bem, é que como falta 0 ponto alguma coisinha pra você, então eu vou liberar. Mas se, por exemplo, tivesse faltado menos da metade dos pontos que eu teria, aí eu realmente teria que fazer, que é fundamentos de contabilidade. Essa matéria eu odiei. A professora é um amor, mas a matéria em si eu odiei, tanto que eu fiquei com 6,65. Eu acho que em todo o meu boletim, na minha vida, essa foi a menor nota que eu tirei. Eu nunca fiquei assim com essa nota nessa média. Mas deu tudo certo, passei, não reprovei. E daí, fundamento de finanças, eu fiquei com 9,15. Arrasei também nessa matéria. E olha que eu não sou tão ligada à matemática, viu, gente? Não sou muito boa, não. Uma coisa que me fez escolher também a faculdade metropolitana é que ali a gente tem muita facilidade de conversar com a secretaria, com o financeiro. E outra coisa, o valor da mensalidade, gente, eu comecei os 6 primeiros meses, né, o primeiro semestre, pagando R$ 99 por mês. Pra mim foi um diferencial, porque eu achei o preço muito bom, muito acessível. Então não é difícil você conseguir fazer uma faculdade hoje em dia, graças a Deus, graças à tecnologia, a gente tem a possibilidade, principalmente quando você não tem muito tempo de se desdobrar de um lugar para o outro, você tem filho pequeno, não tem com quem deixar, ou o custo de você se deslocar da sua casa até a faculdade acaba ficando muito, muito alto, muito caro. Então a faculdade metropolitana tem muitos cursos que eu tenho certeza que algum deles pode encaixar perfeitamente para você. Além disso, como eu falei para vocês, a faculdade ela vai fazendo algumas palestras ao longo do semestre, falando também sobre a matéria, dando facilidade, dando a chance de quem não consegue estudar ter uma oportunidade muito boa. Também vão liberando alguns cursos muito legais, igual no semestre passado eles liberaram 3 cursos que para mim eu achei maravilhosos, que foi nivelamento de matemática, nivelamento de língua portuguesa e de inglês. Para quem às vezes está muito tempo fora da escola, e também já mudaram, né? Várias regras gramaticais, muita coisa a gente nem sabe, principalmente marketing. É muito bom você saber inglês, porque tem muitas palavras, muitos termos,
briefing, marketing mesmo, é uma palavra em inglês, brainstorm. Nossa, é muito termo em inglês que a gente precisa entender o que tá falando, não somente da matéria, mas pra gente aí que quer trabalhar nessa área, como eu já tô trabalhando, como social media, tenho essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho. Então, eu achei muito legal que a faculdade, ela te ajuda também, né? Principalmente, como eu falei, tem gente faz tempo, né, que saiu da escola, gente. Eu saí da escola fazia... Quanto tempo que eu não pegava num caderno, tinha que escutar a professora? Nossa, muito tempo. Tanto que eu nem pensei que eu ia me dar bem na faculdade, eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu vou me dar bem? Mas tá indo tudo bem, tá dando tudo certo, tô amando. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se ficou alguma dúvida, se por algum motivo eu deixei tudo muito confuso, não se preocupa, comenta aqui embaixo, eu posso responder seu comentário ou trazer mais algum vídeo falando pra vocês aí, se realmente for alguma dúvida muito geral, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E falando da faculdade, no próximo semestre a gente faz um vídeo falando um pouquinho mais, tá bom? E se quiser saber um pouquinho mais sobre as matérias, sobre o que se tratou ao fundo, como saber, como escolher o curso, tem muita coisa ainda pra falar sobre a faculdade, mas eu quero saber de vocês qual que é a próxima dúvida, tá bom? Até mais, tchau, tchau!